Fala aí, galera. Estamos aqui no Sem Pantufa no Museu e o assunto hoje é cerveja. E eu estou aqui com o Zé Renato, meu amigo, dono da Brew Point. Grande Marcelão, tudo bem? Tudo bom, amigo? Tudo ótimo. Tranquilo? Gente, olha só. O de sempre, né? Vamos lá. Dá o like, se inscreve no canal e toca o sininho. Hoje eu tô aqui pra dar piruada só, porque eu não entendo nada de cerveja. Então hoje quem vai dar esse auxílio luxuoso pra gente falar sobre cerveja é o Marcelo, que tá sempre nos bastidores. De vez em quando eu fico falando dele. Hoje vocês vão ficar com ele o tempo todo, entendeu? E o assunto eu também não entendo nada de cerveja, mas o negócio é beber. Então tá bom, mas é isso aí. Vou deixar os dois conversarem, entendeu? Precisa começar a conversar com o Zé, vou começar a falar de família, de carro, um monte de coisa. E o assunto não é esse, o assunto hoje é cerveja. E olha que cerveja boa, hein? Porque tem uma fama absurda. Beleza? Vocês dois fiquem à vontade. Obrigado aí pela oportunidade, Marcelão, de a gente poder estar falando aqui um pouquinho da nossa história e contar um pouquinho da nossa cervejaria aí. Beleza, Zé, bom estar aqui também. Cerveja artesanal virou uma febre, né, rapaz? E é gostosa, né? Tem um crescimento grande, né, assim, de uns 10 anos para cá. A gente percebe uma curva de crescimento bastante expressiva, né? O mercado americano cresceu muito há 15 anos atrás, e algumas coisas acontecem no Brasil depois que algumas coisas acontecem nos Estados Unidos, né? E lá a cerveja artesanal é uma realidade bastante expressiva. Aqui no Brasil ainda é um mercado em desenvolvimento, mas que hoje as pessoas já percebem o produto em vários locais de venda, não só em unidades específicas de cerveja artesanal, né? Hoje você vê cerveja em supermercado, em bares, botequins, feira de cerveja artesanal, eventos. Então você tem cerveja em todo local hoje. E isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento do próprio setor, né? Legal. A gente aqui está saboreando o quê? A tua é uma... A minha é uma Lager, uma cerveja, uma American Light Lager, uma cerveja não filtrada, assim como toda cerveja que a gente produz é não filtrada. Ótimo. E essa aqui é uma... Essa é uma Weissbier. Saúde. Saúde, Prost. Saúde, Marcelão. Então, fala um pouquinho pra gente, quais são os tipos de cerveja que a Brew Point produz, como é que é a produção disso. Conta um pouquinho pra gente da história da companhia. Então, a Brew Point, ela tem um portfólio de estilos de cerveja clássicos, né? A gente pegou algumas escolas cervejeiras, né? E dentro dessas escolas, alguns estilos que são assim conhecidos e são muito clássicos dentro dessas escolas. Então, no caso aqui, uma American Light Lager, que é uma cerveja leve, refrescante, 4,5 de álcool, né? Bem suave, assim, a gente fala que a nossa cerveja é a porta de entrada. Dentro da escola alemã a gente tem a Weiss, que é uma cerveja de trigo, né? Leva uma quantidade expressiva de trigo malteado nela. Também uma cerveja de baixo teor alcoólico. Mas é uma cerveja encorpada, com gosto que se mantém na boca, né? Exatamente, você percebe bastante o sabor dos próprios cereais, principalmente do trigo, né? É uma característica muito forte desse estilo. E principalmente a espuma é sempre bastante cremosa, né? Uma espuma bastante interessante e persistente. A gente tem copos específicos para beber cada cerveja, né? Tem. Por que essa aqui está nesse copo grande e a tua está num copo mais... Por exemplo, aqui uma light, né? Uma light lager, uma cerveja que você pode servir em copos tradicionais de Pilsen, né? De chopp e tal. Porque é uma cerveja... Uma caldeireta, né? Uma caldeireta um pouco maior. De quase meio litro. E no caso das cervejas de trigo, é muito comum você encontrar nesse copo maior, porque a cerveja de trigo, como ela tem uma turbidez
assim, bastante expressiva, ela na garrafa ela pode decantar um pouco. Olha. Então por isso que às vezes você percebe no fundo da garrafa uma poeirinha, né? E se você serve meia garrafa só, você vai ter o início desse serviço no copo do cliente bem mais límpido e translúcido do que o final daquela própria garrafa, que vai estar com aquele resíduo no fundo e muito mais turva. Então é bastante aconselhado você pegar uma garrafa de 500 ml de cerveja de trigo e servir num copo que caiba toda a garrafa, para que você tenha o copo grande e a cerveja com a turbidez uniforme. Isso é uma característica bastante interessante, a gente vê muito assim, em vídeos alemães e tal, né, que pega a garrafa, vai para dentro do copo e a pessoa vem subindo a garrafa, né, e aí você tem um serviço de Weissbier perfeito ali. Legal. Ganhei aqui uma camisa já, ó. Já tá uniformizado. Estou uniformizado, vou pro Rio com Brewport no peito. Dentro da escola alemã, a gente tem uma outra cerveja que é a German Pilsner, que é uma tradicional Pilsen alemã. É uma cerveja que você tem a presença bastante dos cereais, principalmente ali dentro do próprio malte. Cerveja um pouco mais amarguinha, onde você tem 35 ali de IBU. O IBU, para quem não sabe, né, Vamos falar dela daqui a pouco com detalhes. Exatamente, tá bom. Então, assim, German Pilsen é uma cerveja nossa também premiada. A Weiss já foi eleita a terceira melhor da América do Sul. A German Pilsner da Brewpoint? Da Brewpoint. Olha que legal. A nossa German Pilsner também tem alguns prêmios aqui na América do Sul e no Brasil. Essa cerveja já foi eleita também no South Beer Cup, que é um campeonato bastante importante aqui, como a segunda melhor da América do Sul também. Você participa do Festival da Labier lá no Rio? A gente já participou, através da Rota Cervejeira, que é outro projeto que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, que é um projeto mais turístico, né? Então, temos a Lager, a Weiss, a German Pilsner, tem outra da escola alemã que é a Dunkel, que é uma cerveja escura, né? Uma cerveja assim, bastante delicada e difícil de fazer, principalmente porque existem alguns preconceitos sobre cerveja escura, que normalmente ou ela é muito amarga ou ela é muito forte, né? E a Dunkel é justamente, ou ela é doce, como é a Malzbier. Malzbier é um estilo de cerveja que só existe no Brasil, né? Não existe em outro lugar do mundo. O gosto do local, né? É uma cerveja docinha. Cerveja de mulher, né? Tradicionalmente falado como cerveja de mulher. Só a título de curiosidade, o que o pessoal acrescenta na Malzbier para que ela fique doce? Caramelo, exatamente. É uma adição assim, importante de caramelo, ela fica com aquele residual daquele dulçor do caramelo, por isso que ela também é escura, né? E a Caracu, que ela é escura também e não é, ela é amarga. A Caracu, tradicionalmente, ela já é uma cerveja que ela leva maltes escuros mesmo. Tá. Então ela já tem uma formulação um pouco diferente da própria Malzbier. E a Dunkel, que é a nossa cerveja mais premiada, tem 7 prêmios nacionais e internacionais. Foi agora para Blumenau, num dos concursos mais importantes do mundo, foi eleita a melhor Dunkel do Brasil. E Blumenau? Qual é o festival que tem lá? O Festival Brasileiro da Cerveja, que acontece todo início de ano em março. Olha, que legal. Esse ano foi em março? Foi, ele é em março. No próprio pavilhão onde é o Oktoberfest de outubro. Lá no pavilhão germânico de Blumenau. Foram mais de 500 cervejarias participando, mais de 3.000 rótulos de vários estilos, e a Dunkel, ela recebeu o prêmio de melhor do Brasil. A cerveja ganhou a melhor do Brasil? A Dunkel, que é uma cerveja escura. Caramba, que legal. Que é muito delicada, porque ela não é amarga, ela não é alcoólica, então ela não é negra, ela não é translúcida, ela não ela tem um bordô assim na coloração dela, então é uma cerveja muito equilibrada, muito difícil de fazer, que é também da escola alemã, que aí a gente tem ali German, a Weiss e a Dunkel na escola alemã. Na escola americana a gente tem a IPA, que é muito consumida principalmente não só no Rio de Janeiro, mas o carioca gosta bastante de IPA, que é uma IPA também vem mais para a escola americana por conta do lúpulo utilizado, né? O lúpulo é o que vai conferir amargor, aroma para a cerveja, e esse lúpulo que a gente utiliza é um lúpulo americano que traz muito cítrico, traz muito a casca de laranja, limão ciano, abacaxi. Então é uma cerveja assim, bastante interessante, ela tem 5,2 de álcool e é a queridinha hoje no Brasil, é também a IPA, né? E para fechar nós temos outros 2 estilos, uma Red Ale tradicional da escola inglesa, né?
Red Ale tradicional, ela tem uma carbonatação média a baixa, né? É uma geração de espuma mais sutil. Ela leva lúpulos ingleses que você tem uma percepção um pouco de terroso, lembra um pouco de chá preto, né? As cervejas inglesas normalmente têm essa característica. E, assim, por fim, de cerveja de linha, nós temos a Witbier, que é uma cerveja da escola belga, que leva casca de laranja fresca, a gente descasca a laranja no mesmo dia da produção da cerveja, e também semente de coentro. Então, são sementes, você não... São sementes de coentro, exatamente. Não é por isso coentro. Que não tem aquele gosto característico do coentro. Porque é a semente do coentro e a casca de laranja fresca. É uma cerveja também muito conhecida, muito interessante, leve, refrescante, aromática, né? Cerveja muito legal. E a gente tem outros 3 estilos sazonais. Uma é a Bock, que é uma cerveja mais potente, mais robusta também da escola inglesa, que a gente normalmente entra com a Bock no início do inverno. Ela costuma ter uma espuma bem densa, né? Bem densa, assim, bem cremosa. Bem cremosa. Ela levemente caramela essa espuma, assim, né? Aquele tonzinho de marrom clarinho, essa espuma. É uma cerveja bem avermelhada, né? Bastante maltada e potente. Inclusive, é uma cerveja aí da turma mais antiga aí que lembra da propaganda da Kaiser Bock, né? Que foi uma primeira aí que foi amplamente divulgada. Foi uma coincidência muito grande, porque aquela propaganda da Kaiser Bock, que o pessoal brindava num restaurante, foi gravada aqui em Itaipava, na Adega dos Frades. Na Adega dos Frades. Não, isso eu lembro. Aí tu já entrou no meu lado lá do Carlos Infante. Exatamente. Carlos Infante. Um beijo. Dona Sônia. Um beijo. Então temos a Bock, que a gente produz no início do inverno, por ser uma cerveja mais potente, mais alcoólica, né? E outras 2 da escola belga também, que uma é a Belgian Dark Strong Ale, cerveja de 10% de álcool. Inclusive esse ano a gente está retornando ela numa garrafa de champanhe, uma cerveja para você beber no momento assim mais importante mesmo, uma cerveja bastante complexa, uma cerveja que tem 3 anos de validade. Então eu acho que eu vi essa garrafa numa entrevista que a gente fez na Duit. Sim. Lá ele tem uma garrafa dela. Tem uma garrafa, não tem? Tem. Com certeza tem. Que eu achei linda. Muito legal. Lá vocês viram a garrafa lá. É bem diferente, né? É bem diferente, é uma cerveja champanhe, tudo mais. Que pela potência alcoólica e pela complexidade de maltes e tal, ela vai amadurecendo ao longo desse tempo. Ela diferente de outras cervejas que, a partir do momento que você engarrafa e pasteuriza, a gente fala assim que a pasteurização é o início do fim de uma cerveja, né? Porque ela parou qualquer modificação que ela vai ter, e dali pra frente, realmente, por isso que ela tem a validade e tal, ela vai envelhecendo, ela não estraga, ela tá pasteurizada, mas ela vai perdendo. Então, a cerveja como essa Dark, ela melhora ao longo de um determinado período, porque ela dentro da garrafa, ela vai arredondando os sabores, os aromas, o álcool ajuda a ter uma perpetuidade maior dessa cerveja, a quantidade de lúpulo tem que ser maior também, então o lúpulo é uma observação assim, é um antibiótico natural e ele ajuda nessa preservação de alguns estilos. E a última, que a gente também está lançando nessa garrafa de champanhe, que é uma triple da escola belga, uma cerveja que também leva aí casca de laranja, semente de coentro. A triple foi agora também em Blumenau, eleita a 3ª melhor triple do Brasil. Em março? Em março agora, em Blumenau. Foram as 2 cervejas que a gente foi premiado lá. Uma ficou em primeiro lugar e a outra ficou em terceiro. Ficou em terceiro lugar, exatamente. Caramba, e com esse monte de fábrica de cerveja que tem? Então, por isso que a gente tem essa dedicação a estilos clássicos. Porque quando você vai nas escolas e pega os clássicos eles têm uma metodologia, um parâmetro para ser produzido. Por isso que a gente participa de concurso, para ter o feedback, se a gente está no caminho certo, se a gente está respeitando a regra daquele estilo de cerveja, e aí a gente vai aprimorando dentro daquilo. Em alguns momentos do ano, a gente lança algumas cervejas que a gente chama de sazonal. Aí a gente faz umas brincadeiras, a gente faz cerveja, uma Double IPA, por exemplo, que é uma IPA também com 10% de álcool, aromática pra caramba. A gente agora fez uma que é um lúpulo também americano, chama Sabro, e ele é muito complexo, muito aromático. Então a gente vai brincando com esses estilos aí sazonais. Então a gente tem, esses são os estilos que a gente tem como
como base, né? São os estilos mais clássicos e tal. E tem esses sazonais que às vezes a gente produz algumas coisas aí diferentes, a gente vai experimentando algumas coisas. Você falou que tinha alguma coisa com relação a Double IPA, né? Conta aí pra galera. Eu não bebo cerveja. Mas uma vez eu fui num festival de cerveja aqui no Parque de Itaipava. E aí tinha lá o stand do Zé, ficou eu e uns amigos, era até um stand grande, né, Zé? E aí o pessoal falou, porra, cara, você que só gosta de destilado, porra, tamo uma Double IPA que vai te dar uma onda diferente. Pô, eu chapei na Double IPA e eu não gosto do gosto do fermentado, mas a cerveja me caiu muito bem. Você tem aquela régua de degustação aqui, Zé? A gente tem régua de degustação aqui, a gente dá uma sugestão básica de estilos, porque a régua de degustação ela é interessante quando você tem um pouco de orientação ali sobre a experimentação em si, né? Começando experimentando cervejas mais leves, até você experimentar cervejas um pouco mais complexas, mais aromáticas e tal. Então a gente tem uma régua que são 4 estilos, 3 deles são fixos e você tem um que você escolhe o que você quiser. Mas aí naqueles 3 iniciais você vai fazendo uma degustação. Bacana. A gente tem também a régua de degustação na nossa lojinha de fábrica, que fica lá na nossa fábrica, na entrada da cidade, ao lado do Hotel Quitandinha. Você tem visita guiada lá? Como é que é o esquema? Temos. A nossa lojinha de fábrica, ela funciona de quarta a domingo, quarta, quinta e sexta à tarde, sábado e domingo o dia inteiro. Você pode ir lá comprar cerveja. Tem que agendar antes? Como é que é? A visitação, ela acontece todo sábado, de 10 às 15 horas. Se for um grupo maior, precisa ser agendado para a gente poder se programar e até não chegar 2 grupos ao mesmo tempo. Sim. É uma visitação que a gente consegue colocar 15 a 20 pessoas ao mesmo tempo. Ela acontece por volta de 40 minutos. Você tem um passeio no chão de fábrica mesmo, acompanhando todo o processo de produção da cerveja. Você vai entender um pouquinho como que se produz a cerveja, quais são os tempos de produção. No final, você ganha um copo e tem uma degustação do chopp direto do tanque. A gente fala que é um tanque? Aí a gente fala que é um momento mágico, né? Parece que a gente, às vezes, em alguns casos lá, as pessoas abraçam o tanque. Parece aqueles... repete aí. Ficou muito alto, né? É da moto. Moto. A gente tem essa visitação lá na fábrica, ela acontece todo sábado, né? E dura em média 40 minutos. Então, nesse período, você vai ter uma visita de chão de fábrica mesmo, conhecendo todos os processos de produção de cerveja. Desde moagem de malte, lavagem de barril, produção, fermentação, maturação. No final, você ganha um copo e você toma um chopp direto do tanque. A gente fala que é um momento mágico ali, que a gente compara, né, com aquele parente que morava na Nova Zelândia lá há 20 anos, saiu no aeroporto e se abraça ele. As pessoas se abraçam no tanque, tira foto, deita no chão. É o maior barato, que é uma experiência muito diferente, porque é chão de fábrica e no final você prova ali direto da fonte uma cerveja, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a matéria-prima disso. Como é que é a tua água para fazer a cerveja? Como é que você capta a água ou compra de algum lugar? Como é que é isso? Porque a água me parece que é uma matéria-prima primordial para a cerveja. A água é um dos ingredientes mais importantes da cerveja, porque 90 e poucos % do que está ali dentro, de fato, é água, né? Só que a gente está em Itaipava, tem que lembrar isso. Que a água aqui é maravilhosa. Boa pra caramba. Aqui, o que acontece? A gente usa a água que é fornecida pela própria companhia de água. É uma água que ele já entrega pra gente em determinados parâmetros. E dentro da cervejaria, ela vai passar por um processo de filtração, passa por vários filtros, onde a gente vai tirar desde partículas maiores a partículas menores, até o final do processo, que é tirar o cloro da água. E aí a gente tem uma água 100% equilibrada da maneira que a gente precisa para a produção cervejeira. Vocês fazem isso dentro da fábrica? Dentro da fábrica a gente faz o tratamento da água. Processo inverso, né? Legal. O que acontece, né? Petrópolis tem uma história cervejeira muito interessante, porque a Boêmia foi a primeira cervejaria do Brasil.
E há 100 anos atrás, você tinha tecnologias muito simples de tratamento de água. Então, a água, de fato, naqueles momentos, ela era primordial e essencial. Então, a gente tem algumas características, de fato, na água na nossa região, que ela favorece a determinados estilos de cerveja serem produzidos. Como a gente já tem essa captação sendo entregue pelo fornecedor local e dentro de alguns parâmetros que ele precisa de entregar para a gente prefere atuar dessa forma e dentro de casa eu termino esse polimento da água, vamos dizer assim. E os outros ingredientes, né, malte, algumas cervejas levam o trigo malteado, né, tem cerveja que leva, como a Vitibia, casca de laranja, semente de coentro, mas água, malte, lúpulo, né, que lúpulo vai trazer aí amargor e aroma para a cerveja. Cada lúpulo traz um tipo de experiência diferente, ou você tem lúpulos mais tendenciosos a gerar somente amargor, outros para aroma, e aí tem lúpulo com todo tipo de aroma também. E o fermento. Lúpulo e malte são todos importados? Malte, hoje em dia, a gente consegue bastante coisa nacional, principalmente os maltes básicos. Quando você precisa de maltes especiais para determinadas receitas, aí realmente a gente trabalha com malte importado, de um modo geral, os maltes alemães. É isso que eu ia te perguntar, a nível de curiosidade até. Né? Você fala em N coisas para você formular a tua cerveja. Essa matéria-prima é fácil de... Hoje em dia, sim. Há tempos atrás era bem mais complicado, mas o próprio desenvolvimento do setor, a vantagem disso é que você começa a gerar volume dentro das necessidades do próprio setor. Então, o fornecimento hoje de malte é um fornecimento mais equilibrado. Obviamente que ele está sempre atrelado às variações de dólar e euro, então isso é um sinal sempre amarelo dentro do fornecimento. E o lúpulo também tem um fornecimento bastante equilibrado hoje no Brasil. No nosso caso, a gente tem alguns contratos de fornecimento para garantir. A gente faz um contrato anual dentro das nossas cervejas, a gente já coloca uma proporção do que vai ser consumido em média por mês e o fornecedor se compromete a ter aquela entrega. Mas lúpulo hoje em dia 100% importado. O Brasil vem se desenvolvendo na experiência de plantio de lúpulo, inclusive aqui na nossa região serrana é uma região que vem despontando sobre esse desenvolvimento do plantio de lúpulo, mas a segunda etapa agora que essa experiência do lúpulo vai precisar de passar é o processamento desse lúpulo para que ele seja devidamente armazenado e utilizado dentro da cervejaria. É um produto muito sensível ao processamento em si, então se não for processado de forma correta, ele chega com uma qualidade ruim dentro da fábrica. E fermento. Cada estilo tem um determinado fermento específico para ele atuar dentro daquela receita. E é isso, água, malte, lúpulo e fermento, de um modo geral, é a base de qualquer cerveja. E algumas outras levam uma pitada aí a mais de algumas coisas. Que é para você chegar nesse diferencial que você tem das outras. Exatamente. E aí dentro de cada cervejaria, dentro de cada produto, assim como um bom chefe de cozinha, um bom mestre cervejeiro sabe escolher os melhores ingredientes ali para fazer a melhor receita, que Marcelão sabe produzir boas receitas, inclusive, né? Na cozinha. Esse aqui é fera na cozinha. Se juntar os dois aqui, a cozinha com a cerveja, mas se você for pro sítio do Zé e da tia Regina, um beijo, tia Regina. Lá a gente brinca. A brincadeira lá é sério. Gente, na verdade é o seguinte, hoje a gente está num esquema diferente aqui na Brew Point, por isso que vocês estão ouvindo barulho de moto e tudo mais e tal, porque aqui é um point, né? A vida acontecendo. É um point da Brew Point, né? A gente está aqui em que local específico de Correias, né? A gente está em Correias. A gente está no Prado. No shoppingzinho do Prado aqui, que tem algumas operações de alimentação, aqui é bastante simpático. Legal. Zé, me fala uma coisa, me conta um pouquinho de como é que começou essa aventura de produzir cerveja. Eu também tenho essa curiosidade, eu sei que ele gosta. Bastante. Porque é o seguinte, eu tenho alguns amigos que produzem cerveja em casa, para consumo próprio, né?
Por isso que eu digo que é uma aventura isso, né? Você fazer aquilo que você vai consumir é sempre muito legal, né? Então eu tenho alguns amigos, mas porra, cara, os caras perdem muita receita. Se eventualmente demora um pouquinho mais na maturação, eles perdem. Se demora um pouquinho mais na fermentação, parece que também perde a produção toda. Eu sei que até conseguir produzir uma receita, porra, como essa tua aqui que tá maravilhosa, eles às vezes perdem 2, 3 produções para poder fazer isso. E aí, como é que começou essa tua aventura? Deixa eu fazer uma fofoca aqui, posso fazer uma fofoca? Tudo bem. Eu fui no sítio, né? O sítio dele, tá lá, passando um final de semana maravilhoso e tal, não sei o quê. Aí a mãe dele me leva no quartinho, fala assim, olha só como é que começou a brincadeira aí. Tem a parada do Zé produzir a cerveja pra ele. Exatamente, comecei em casa também, né? Assim como ela me mostra todo o esquema dele lá, que ele fazia cerveja pra ele. Exatamente, a gente começou assim também, né? A gente tem sócio lá na fábrica também. Até hoje, né? Tem lá, tem tudo. Eu comecei a fazer em 2011 cerveja em casa. E é exatamente isso aí, cara. Tinha cerveja que eu usava para temperar carne de porco porque ninguém aguentava. E outras davam maravilhosamente certo, né? Mas é um aprendizado. Você vai começando a dominar o ambiente, o teu equipamento, a tua produção. Você vai desenvolvendo receitas. É uma coisa muito parecida com a alquimia da coisa de cozinhar, né? Então você vai fazendo experimentos. Você tem uma produção pequena. Eu comecei produzindo 20 litros de cerveja, que é o que normalmente o cervejeiro caseiro produz, né? E aí em 2013 a gente iniciou uma empresa que ela importava malte, porque aqui na região não tinha ninguém que vendia malte, e a gente importava malte da Alemanha, da Bélgica. Aí a gente lançou uma marca, né, que é a do Zé. Do Zé, né? Porque primeiro, antes de ser Brew Point, era cerveja do Zé. Olha que legal. Do Zé mesmo, do Zé. Tem um ali com a camisa do Zé ali. Depois eu chamo ele pra ele aparecer. Do Zé. Do Zé. Então, a gente levou aí começamos uma produção cigana, como é um produtor de cerveja artesanal, que ele não tem a fábrica dele, ele é chamado de produtor cigano. E a gente produzia em uma fábrica, a gente não tinha a nossa ainda. E aí a gente começou a entender um pouco mais a cadeia como um todo, né? Fornecimento de insumos básicos, produção, comercialização, começamos a entender um pouco mais o setor, e aí tomamos a decisão de partir para um projeto, fazer a própria fábrica. Convidamos algumas outras marcas que naquele momento já estavam comercializando para participar do projeto, porque vocês invasam para outras pessoas. Hoje a gente invasa para outras marcas também. Isso que eu ia falar, porque vocês... Mas a gente começou com as nossas marcas para que o maior receio nosso, assim, primeiro era conseguir a grana para fazer a fábrica. Esse era o primeiro desafio, que é você transformar um sonho na realidade física ali, né? E o segundo é que indústrias, se você não consegue ter uma produção mínima para girar o negócio, ela te suga muito capital de giro, porque a máquina está ali, de dia e noite ela está ligada, o sistema está ligado, né? A geração está ligada, as máquinas estão ligadas, então a gente queria pelo menos partir uma produção que a gente conseguisse sobreviver àquele negócio. Então, hoje em dia você vive disso? Vivo. A galera que na verdade está começando aí e está produzindo cerveja em casa e arrumando tempero para carne de porco, como você, então pode ter uma esperança legal, né? Pode ter uma esperança legal. É um setor, não é fácil, né? Assim, é um setor em desenvolvimento. Todo setor em desenvolvimento tem suas oportunidades, tem seus ônus, tem seu bônus. A gente tem uma história cervejeira no Brasil basicamente sendo desenvolvida por grandes marcas, grandes grupos econômicos. E aí a legislação ela acompanha isso historicamente, então a gente tem algumas dificuldades na parte da legislação em si, entender o que é um grande produtor e um pequeno produtor, quais são as exigências que devem ser medidas ali. Então isso é uma coisa que ainda precisa de melhorar um pouco aqui no Brasil, e aí cada estado tem a sua peculiaridade.
Mas é um setor, assim, teoricamente promissor, porque esse caminho de desenvolvimento de novos sabores, novos aromas, aqui no primeiro momento ainda poderia ser, né, um teste, uma surpresa, o que poderia dar de certo ou errado nisso. É um setor que já está há 10 anos e vem, como todo setor no Brasil, vai se desenvolvendo devagarinho, mas o principal é que o público gostou, né? As pessoas gostam de experimentar cervejas diferentes. E você vê as grandes marcas se movimentando também nesse sentido. Estou me sentindo em casa. Pode continuar a entrevista. Eu só vou falar com ele, porque tá feio esses copos assim. Tem que Vai pegar. lá, pega lá, Marcelão. Vamos lá. Pede uma diferente aí, pra gente provar outros sabores. Então, o que a gente percebe é que assim, você vai no supermercado hoje, você já vê nas prateleiras das grandes redes uma variedade interessante de cerveja, né? Então, me fala sobre isso. Qual é a grande diferença entre as cervejas ditas comerciais, as tradicionais que a gente tem, né? Acho que não há problema falar das marcas. Antártica, Brahma, Skol, enfim, essas grandes cervejarias, e a cerveja artesanal. Qual é a grande diferença delas? Porque me parece que eles têm um padrão de produção bem rigoroso, né? Sim. Quer dizer, você compra uma cerveja da Antártica, uma original, ela tem sempre quase sempre o mesmo gosto. Sim. Né? E isso às vezes não acontece com as cervejas artesanais. Dependendo de onde ela é produzida, dependendo da água que se utilize, da mesma marca, sim, às vezes, ela tem sabores diferentes, né? Me fala um pouquinho sobre isso, da diferença entre a cerveja dita comercial e a artesanal. O primeiro que assim é um ponto alto. Desculpa, você aqui, você tem alguma Pilsen? A nossa Lager é uma Pilsen, né? A gente chama de Lager, que é um estilo de... que é um tipo de fermentação. Você tá bebendo. Essa que eu tô bebendo. Você tá bebendo uma IPA. Eu tô bebendo uma IPA, agora maravilhosa. Obrigado. Eu diria que tem gosto de maracujá. Sim, e aromas de ali, abacaxi, maracujá, laranja, limão siciliano, casca madura, né? Assim. É por isso que eu não consigo beber cerveja. Eu vou cheirar aí, vai ter cheiro de olha que eu tive Covid, hein? Depois da Covid, para sentir gosto, as coisas têm que estar realmente marcantes. Então, respondendo a tua pergunta, um ponto alto da grande indústria realmente é isso, né? Assim, os caras, eles conseguem realmente ter um padrão de qualidade muito alto dentro do que eles se propõem de produzir. Então você, né, que a gente fala assim, porra, chego em Hong Kong, o que eu vou comer? Se você vê um McDonald's, você sabe que vai ter um Big Mac, que é o mesmo de Nova Iguaçu ou Miami. Então assim, isso é uma coisa muito importante dentro da coisa da escola da indústria, da produção cervejeira e tal, que é controle de qualidade padrão. Na cerveja artesanal, a gente tem determinados procedimentos e padrões operacionais e controles que a gente consegue manter uma determinada qualidade. Agora, o nosso nível de tecnologia embarcada numa pequena indústria, ele é muito pequeno comparado a uma grande indústria, né? Assim, o nosso acesso a esse tipo de investimento, ele é muito limitado, é um investimento realmente bastante expressivo. A gente está falando em ter um determinado equipamento de avaliação de alguns parâmetros da cerveja, de estar gastando aí mais de 100 mil reais num equipamento só, né? Então a gente procura fazer a avaliação sempre periódica das nossas cervejas, a gente tem ficha técnica de todos os produtos, mas é suscetível a algum tipo de variação e a gente busca que essa variação seja sempre a menor possível. Por isso que a gente participa dos concursos, por exemplo, para a gente ter o feedback do concurso. Porque ali a gente tem um controle de qualidade externo, né? Exatamente. Ficha técnica para ele não é difícil. Porque eu dando minhas piruadas, que hoje eu não devo dar, né?
mas a minha filha é nutricionista e é apaixonada pela mulher dele. Porque a mulher dele é considerada a melhor nutricionista de Petrópolis. Só para dar uma passada, mas vamos lá. Então a ficha técnica dele é mole. Mas a gente tem muito controle, né? Assim, isso é muito importante na cerveja, né? Todos os parâmetros serem acompanhados. Agora, você pode ter uma variação, porque como a gente fala, é uma cerveja artesanal, a interação humana com o equipamento, diariamente, ela é muito grande. Né? A gente não tem grandes tecnologias ali embarcadas para você ter pouco contato, nem pouca variação. Assim. Existe uma possibilidade disso acontecer. O que a gente busca sempre é ter o menor possível. E aí, falando dos concursos, que a gente tem jurados ali, pessoas técnicas do mundo inteiro avaliando. Né? Então, o feedback é muito importante, porque eles analisam toda a cerveja, né? Dentro do que ela deveria apresentar para aquele estilo. E aí, em cima dessas avaliações... É um sommelier de cerveja, isso? Sommelier, mestre cervejeiro, tem muito mestre cervejeiro que participa, não só sommelier. Eu conheci aqui uns mestres cervejeiros, porque a gente está em Petrópolis, né? Conheci uns mestres cervejeiros aqui. Cara, os caras, eles realmente têm uma metodologia, assim, é um curso bastante extenso, a gente não... Mas você tem que ter, sei lá, as papilas gustativas. Você tem que ter você tem que ter o que você precisa da avaliação dos parâmetros da cerveja. E você, periodicamente, faz determinados processos internos de avaliação disso. O Franz, que é nosso mestre cervejeiro, que é sócio da fábrica, ele se formou na Alemanha como mestre cervejeiro, tem formação como mestre malteador e também sommelier. Nossa, é uma pessoa bastante assim, técnica e graduada para esse tipo de condução da própria fábrica. Mas a gente faz análises sensoriais e aí você tem determinados elementos, você adquire um kit que você vai fazendo, né, a avaliação, e você vai desenvolvendo o seu paladar e o seu aroma para ter a percepção melhor da cerveja. Isso tudo é uma evolução que você vai acabando se desenvolvendo, né? Zé, mudando aqui um pouco o assunto, só para, né, porque a gente está em Petrópolis, né? Aonde acha Brew Point no Rio? No Rio de Janeiro, a gente está em toda a rede Zona Sul, Hortifruti, e começando um trabalho com o Grupo Pão de Açúcar em alguns supermercados extra, próprio Pão de Açúcar, e esse trabalho com isso eu estou falando porque agora, muita gente do Rio vai assistir. Sim, Zona Sul, todo Zona Sul a gente está presente já há 5 anos. É uma rede muito parceira que a gente trabalha lá de uma forma muito importante. Aqui em Petrópolis e região, você praticamente encontra nosso produto em todas as boas casas, bares, restaurantes, supermercados, aqui da nossa região. Aqui eu sei, estou falando isso do Rio porque ontem eu estava conversando com um amigo que te conhece, que é o Ângelo, e ele falou, pergunta pro Zé onde é que eu compro um Brew Point aqui. Porque ele adorou a cerveja, né? Vai no Zona Sul, que é certo. Tá. Hortifruti também, a gente tem uma parceria boa lá, mas eles remanejam um pouco. Às vezes você tem determinados estilos que podem estar em falta. Mas Zona Sul a gente está direto. Tá direto. Toda loja Zona Sul a gente está presente. Tem uma coisa de boa também, né? As pessoas quiserem comprar também através do nosso site, pode comprar. A gente entrega. É interessante depois você deixar com a gente, né, passar pra gente como é que as pessoas te acham nas redes sociais para conhecer o teu catálogo de produtos, enfim. Instagram, Facebook, site, Cervejaria Brew Point. Colocou lá, estamos dentro. No LinkedIn também a gente está lá, passando algumas informações isso da é importante, empresa. Né, Marcelo? Claro. Zé, deixa eu te perguntar agora sobre a gente. Você ameaçou o assunto ainda há pouco e eu te cortei falando que eu acho que isso merece um capítulo à parte. Essa escala de IBU. Porque é o seguinte, o IBU. Então, eu não sei exatamente o que é a sigla, é uma coisa que eu quero te perguntar, se é que você sabe também. Às vezes a gente segue certos parâmetros e não sabe ao certo o que eles querem dizer. É uma escala universal de amargor. Isso, então, às vezes ela tem um amargor, ela é uma cerveja potente, né? Você bebe a cerveja. Essa IPA que eu estou bebendo aqui, por exemplo, deve ter um IBU alto, pelo que eu... Sim. Né? O IBU... Agora, me parece que o IBU é que nem as ondas sonoras, né? A gente escuta de uma certa frequência até uma outra frequência.
O IBU me parece que é a mesma coisa. Acima de uma escala que eu não sei qual é, 40 IBU, 50 IBU, não sei, você tanto faz, porque a gente já não entende aquilo como um amargor, que você já está saturado daquilo. Como é que é isso? Conta pra mim essa história aí. Então, o IBU, a gente se encontra IBU em todas as garrafas nossas. É um indicador interessante que algumas pessoas já começaram a ter curiosidade de dar uma olhada. Ele, como eu falei, é uma regra universal de amargor. Então, por exemplo, aqui a Lager, 15 IBU. Tem uma IPA que você está bebendo que tem 45 IBU. 45. Exatamente. Essa tem 45, essa tem 15. Agora então, essa aqui vai ter que repetir esse do IBU, que eu estou na dúvida de 45 ou 55. Não importa. Porra, isso vai pro ar. Mas é uma diferença muito grande, tá? Então isso significa dizer que essa é uma cerveja bem leve. E tem assim, tem pessoas, tem fábricas que divulgam, sei lá, 70 de IBU. Estou chutando, né? Só que a gente só consegue identificar até 50. Qualquer coisa acima disso é marketing puro. Você não consegue mais identificar que ela tem 65, por exemplo. Você tomando uma de 50 ou de 65, seria a mesma coisa. Eu não sei ao certo essa escala qual é, né? Mas... Então, ela é parecida com o que você tem com produto gelado e produto quente demais. Por que a gente recomenda uma cerveja artesanal você tomar numa temperatura ali de 4 a 8 graus? Próximo a zero, ok. Mas se você consome um produto gelado demais, as papilas ótimo, né? As papilas gustativas vão fechar. Assim, pô, você está gelado demais. Então você não vai ter muito gosto do que você está bebendo. Assim como se você ingere uma comida ou você toma um líquido quente demais, você também passa a ter pouca percepção de sabor. Então existe ali um meio termo que a gente indica as cervejas ali 4 graus, 6 graus de temperatura positiva, onde você tem uma melhor experiência de sabor. E respondendo sobre o IBU, assim, de um modo geral, próximo ali de 100 IBU, né, 100? Próximo de 100 já ali em diante pode colocar o que você quiser, porque 300, você já não vai ter mais tanta percepção desse próprio amargor, entendeu? Então existe um limite ali no teto de 90, 100 BU ali, que a própria papila gustativa ela não vai mais ter percepção do que é mais amargo, ela saturou, entendeu? Agora, o lúpulo ele é interessante porque, por exemplo, a IPA é uma cerveja, né, amarga, aromática, tá amarguinha e tudo. Ele ajuda muito, tanto o lúpulo como o CO2, né, a gaseificação da cerveja, eles ajudam a limpar aqui, principalmente nas papilas e na língua, quando você está comendo um produto gorduroso. Então, por exemplo, um clássico é IPA com hambúrguer, né? Que você está comendo um hambúrguer, está comendo uma IPA, você está fazendo ali uma limpeza, você está sempre sentindo os aromas e os sabores. É uma cerveja que combina também com feijoada, por exemplo, a nossa Dunkel com feijoada, que é uma cerveja escura. Então, IPA com hambúrguer é bom, a Dunkel, por exemplo, com um brownie é muito boa. Porque você tem brownie com doce? Não, a harmonização de cerveja com doce são as melhores que existe, não tem melhor. Com queijo também são fantásticas. São fantásticas. Com doce, com queijo são... Dá essas dicas aí pra gente. Você pode ter uma harmonização, por exemplo, Dunkel com brownie, Dunkel com mousse de chocolate. Você pode ter a IPA com um hambúrguer, que é um clássico. Você pode pegar uma German Pilsner com um queijo amarelo de mediana untuosidade ali, um Gruyère com uma German Pilsner. E aí você tem uma Lager, né? Uma cerveja... Você falou de uma da feijoada, né? Qual é a da feijoada? A Dunkel combina muito bem com feijoada. A IPA também, porque feijoada é um prato um pouco mais gorduroso, né? A IPA combina muito bem, ela dá um pouco de contraste do cítrico com a própria feijoada. Legal, isso eu não sabia. E doce é muito interessante, tem vários doces que são clássicos aí. A Lager, né, que estava falando aqui agora, uma cerveja mais leve, mais delicada, mais refrescante, então a cerveja combina mais com salada, com peixe. Goleiro, ponto esquerda, ela joga em qualquer posição. Ela tá aí pra jogo, combina com tudo. Mas é uma cerveja mais delicada, né? Então
quando você pensa ali em comida e bebida, você tem que pensar um pouco nas potências ali, né? Então, uma cerveja é muito indicada aí para um peixinho, um frango grelhado, uma salada mais suave, um queijo mais leve, né? Assim como, porra, você pega uma cerveja, uma Bock, né? Uma cerveja potente e tal, porra, você tem que chegar, um queijo mais gorduroso, um queijo mais forte, porque ela também é uma cerveja bem mais potente. Então é assim, é parecido um pouco com uma balança. Você tem cervejas potentes com comidas mais potentes. Aí Zé, deixa eu te fazer outra. Quando eu não bebo cerveja, eu só faço fofoca hoje, né? Estamos conversando, eu e ele e tal, não sei o quê. Eu falei, porra, Marcelo, agora na viagem, a gente subindo do Rio. Eu falei, porra, cara, eu pedi pro Zé uma camisa, porra, da Brew Point lá e tal, pra você. Mas, porra, tu podia ter vindo com uma camisa do Mengão aí. Ele, porra, eu pensei nisso. Eu falei, porra, tu não conhece nenhum rubro-negro maior que o Zé. Porra. Não, terça-feira eu tava lá, né? Maraca, Zé, Tava lá na terça? Tava. Pois é, de curiosidade, não sei se você já assistiu, mas se você não assistiu, vale a pena assistir. Assiste o episódio 02 do 100 Pontos Tufa no Museu. Que é com... Você... Isso. Tu assistiu? Não, eu vi um pedaço, não assisti Muito completo. bom. O cara foi pra Tóquio ver o Flamengo campeão do mundo. Cara, Não, ele não foi só pra Tóquio, né? Ele foi pra Tóquio ver o Flamengo ser campeão. Não, primeiro ele foi pra Montevidéu, viu ser campeão da Libertadores. Aí chegaram no Rio, aquela história que ele encontrou com o Leandro. Falou, eu te veio lá em Tóquio, hein? Aí o Leandro não acreditou. Ele partiu para Tóquio. O Flamengo foi campeão. Os caras tiraram férias e foram pro Havaí. Os jogadores. Ele foi com os caras. Caraca. Bom, vambora. Já passamos por Doideira. essa. Galera, episódio 02. Pra quem é Mengão é igual a gente aqui. Mais uma curiosidade sobre o Flamengo aqui na região, aqui na entrada de Araras, tem uma loja ali que vende umas madeiras. Ali tá um personagem muito importante da história do Flamengo com o Urubu. Ele foi junto com dois amigos que jogou o Urubu no jogo do Flamengo e criou a história do Urubu, que é o símbolo do Flamengo. Pô, tá aqui do sabia? lado. É mesmo? Pô, Mas eu fui... Tu podia, porra, intermediar aí uma entrevista nossa com ele. Esse cara Olha, tem história pô. do Mengão pra cacete pra contar. Olha, pô. vamos marcar. Fui pra Lima, fui pra Montevidéu também. Não, isso eu sei. Tu falei foi pra ali, ele. Foi. Porra, cara, eu perdi essa oportunidade. Foi. Acabei vendo com uma... Foi demais também, porra, aquela emoção toda. Aqui, a entrevista não é do Flamengo. Porra, começa a Vocês falar vão do começar a Flamengo, viajar aqui, não vai dar bom. Porra, vai que aí a galera de Eli falou, não quero saber de cerveja mais não. Cerveja Flamengo. Se tiver uma carninha, a gente não para isso aqui hoje. O Zico tinha um clubezinho de cerveja que ele fez durante um determinado momento e a gente pôde produzir a cerveja para o clube do Zico também. Um clube de cervejas do Zico. É mesmo? não sabia. Tivemos um grande prazer de poder... Pô, que legal. Pô, minha acabou cunhada- isso. Eu não sei hoje se continua, eles estavam escolhendo algumas cervejarias. Minha cunhada Porque- trabalhou muito tempo com o Zico direto. Era secretária pessoal dele. Pessoa incrível, cara ímpar. Mas falando da cerveja, assim, que o clube de cerveja, né, uma coisa que começou muito forte no Brasil também, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, que tem um mote legal e tudo, mas é difícil você dar continuidade. Às vezes algumas pessoas, lança um clube de cerveja da Brew Point, mas você tem que ter novidade, né? Então, assim, o clube de cerveja é uma coisa que você precisa trabalhar também muito forte em sempre ter a novidade, né? Então, é um mercado Legal. completo. Zé, deixa eu voltar num negócio aqui. Você falou ainda há pouco aí sobre chopp e cerveja. Sim. Sobre a pasteurização e a cerveja fresca, digamos assim. O chopp é uma cerveja fresca. Isso. Ela não é pasteurizada, né? Então, chopp é chopp, cerveja é cerveja. Me fala aí Toda das diferenças. cerveja foi um chopp um dia. Toda cerveja foi um chopp. Porque o chopp é o produto cru, né? É o produto que está lá no tanque. É um produto que foi produzido, não foi pasteurizado. Então ele é um chopp. Ele é um produto que ele é suscetível
a variações e tal, por isso que o consumo do chopp tem que ser rápido, a validade é curta, porque ele de fato é um produto cru. Como se você lembrasse lá daqueles Qual tempos, prazo de validade? leite do pacotinho, né, que era cru, então é isso. Né, o leite ali estragava rápido. O chopp, ele tem uma validade rápida, e 15 dias aproximadamente é um barril de chopp. 15 dias. Porque ele está Mais ou vivo, menos. né? Ele está vivo e está suscetível a ter contaminação e tal, se você não tem uma boa higienização e manuseio do equipamento para servir o chopp. Em determinado momento você coloca esse chopp dentro de uma garrafa. Você vai colocar a tampinha, que é a rolha metálica, e aí sim você entra com esse produto no pasteurizador. A partir desse momento que ele foi pasteurizado, ele passa a ser cerveja e passa a ter a validade de que cada indústria propõe ali pro seu produto. No nosso caso, a gente tem uma validade de 9 meses na garrafa. 9 meses para 15 dias. 15 É uma dias no diferença chopp. grande. É uma diferença. Vocês têm chopp aonde? Só nas lojas próprias? Não, ou temos vocês... vários bares aqui na nossa região, alguns parceiros no Rio também que a gente tem chopp. Parceiros no Rio que vocês têm chopp? São alguns bares especializados, Zona Sul. Esse é um mercado muito também... Tem alguma coisa na Barra? Na Barra a gente tem, sempre a gente tem nossos produtos no Brilteco também, que é um grande amigo e ele prestigia também muitas cervejarias aqui da nossa cidade. Olha, eu vou te apresentar um grande amigo meu, Leco. Puta abraço pro Leco, hein? Ele é dono da Beer Plus. É um barzinho, porra, show de bola, ali na Praça da Bandeira. E eu vou te apresentar ele para botar beer, abrir o ponte lá na Beer Plus. Já vou tomar uma pro Maracanã no próximo jogo. Esse cara fez uma propaganda, porque, assim, eu te amo, tá? Mas ele é chato com determinadas coisas, com bebida principalmente. Isso que ele falou aqui pra mim já me causou uma surpresa, porque ele falou que tá ótimo. Bom, mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele falar que alguma coisa tá ótima. Não sei se é por causa da entrevista, mas ele fez uma propaganda para nós amigos, né? Que nós temos um grupo de amigos muito legal desse Beer Plus, né? Beer Plus, uma casa muito legal ali na Praça da Bandeira. Marcar com o Zé quando o Zé for rir. Próximo jogo do Mengão, já desço antes, já vou conhecer. Do lado do Maracanã. Pô, do lado do Maracanã. Joaquim Palhares 497, se não me falha a memória, né, Léo? Depois a gente bota até aqui para poder fazer um jabá para ele aí. Tu botar, abrir o ponte lá, né? Vamos lá visitar ele, pô, com certeza. Vai ser legal. O que mais? Eu tinha uma pergunta para te fazer rápida. Eu vou fazer uma pergunta de leigo mesmo, né, porque eu acho que tem vários leigos como eu assistindo. Eu já tive alguns restaurantes, né? Fora o meu trabalho de carro, né, que eu trabalhei com carro a vida inteira, mas eu tive alguns restaurantes. Um minha irmã administrou, outro minha filha, enfim, tive etapas aqui em Itaipava, né? E eu sei que determinadas fábricas a duração do chopp é em outras fábricas a duração do chopp é outra muito maior. Aí eu falo, cara, se é um produto vivo, que é o que todo mundo me falava, eu não bebo o chopp, né? Mas a pessoa fala, cara, o chopp tá vivo, né? Por que um dura, um exemplo, então dura 15 e o outro dura 30, 60? Hoje tem explicação isso ou não? Tem. Hoje você tem uma tecnologia que você pode colocar lá no invase do chopp. Não. Chama flash pasteurização. Então, na verdade, você tem chopp hoje que passou por um processo de pasteurização. Tá. Então, assim, é um processo um pouco mais simples. Então, ele te gera uma validade do produto, mas não igual você ter na garrafa, com a pasteurização em garrafa e tal. Mas ele te dá uma vida um pouco maior. Porque o que acontece? Eu tive um lugar no Rio, chamava Botequim na Praia, né? E lá eu não quis fidelizar a marca nenhuma. Até porque a propaganda do bar era Zeca, quem disse que a barra não tem esquina, que era uma esquina onde era o skipper, isso não importa, já acabou. Mas eu não queria fidelizar uma marca, então eu tinha 3 tipos de chopp. Só que cada um tinha uma validade. Então não estou enganado. Não tá não. Ah, tá enganado não. Você pode ter
E aí cada fábrica também, ela entende o quanto que ela pode, enfim, flexibilizar em relação a essa validade. A gente coloca a nossa validade para 15 dias pelo seguinte: o chopp, quanto mais fresco, melhor vai ser a experiência que você tem. Uma IPA, como o Marcelo está experimentando aqui, uma IPA é uma cerveja aromática, refrescante e tal. Então, se você está experimentando essa IPA que foi envasada semana passada ou essa semana, ela vai ter uma experiência muito maior que você ainda. Que é um ditado que a gente fala nessa indústria da cerveja artesanal, né? Qual é a melhor cerveja artesanal? É a cerveja que você vê a chaminé da fábrica da onde você está. É mais perto que você tem possível de quem produz, né? É por isso que é obrigatório até a data de invase, né? Sim, normalmente em garrafa é a validade final. Mas você pode colocar em vase, no chopp você pode colocar em vase e dizer que a partir daquela data tem tantos dias de validade, né? É um produto, assim, cerveja artesanal, a gente fala assim, não é um produto historicamente criado para viajar. Não é. Ele é um produto para ter o seu consumo cada vez mais próximo de quem produz. Porque você vai ter uma experiência melhor, você vai consumir um produto mais saboroso e tal. No Rio você entrega em quanto tempo? No Rio a gente entrega em um dia. Um dia? Pediu pelo nosso site, no dia seguinte está sendo despachado. Legal. A gente entrega rápido. Agora, é parecido com pizzaria. Não são as melhores pizzas. A pizzaria está do lado da tua casa. A pizza vai chegar fresquinha, cheirosa, quentinha, né? Aí você pede uma pizza que a pizzaria está 1 hora, ela vai chegar fria, tá meio borrachuda, né? Já tem uma fatia para lá e outra para cá, porque, virou na curva, não sei. Mas, a pizzaria está do lado da tua casa, você vai ter uma pizza gostosa sendo consumida na tua casa. A cervejaria está do lado da tua casa, você vai ter uma boa cerveja sendo consumida ali naquele espaço. Então é um produto muito regional, é um produto muito assim, local mesmo, né? Na Europa, que é um mercado já muito desenvolvido, você tem numa cidade de 100 mil habitantes, você tem 10 microcervejarias facilmente. Então, assim, são vários, são de bairros. Aí, tem muito que é muito comum, o nome da família é o nome da cervejaria e a família daquele bairro. São coisas realmente muito, muito locais, né? Isso é que traz uma experiência cada vez melhor para a cerveja. Zé, deixa eu, aproveitando o embalo que a gente está aqui, embora eu não more mais aqui, eu sei que aqui foi considerada a capital estadual da cerveja, né? Sim. O que você tem para falar sobre isso? Então, eu acho que é um reconhecimento de fato de direito, né? Porque é uma cidade que tem uma história cervejeira bastante importante para o país, inclusive, não só para a cidade. É uma referência, pessoas do mundo inteiro vêm visitar Petrópolis por conta da história da Boêmia, por conta dos atrativos que nós temos turísticos, naturais, né? A gente tem um parque natural fantástico aqui, uma referência também. E esse título veio trazer uma chancela para uma cidade que se desenvolveu muito em relação à parte da cerveja artesanal. Hoje você tem mais de 20 marcas de cerveja artesanal na cidade. Você tem mais de 10 fábricas de cerveja artesanal na cidade. Então, realmente a gente tem um nome e a gente tem uma entrega. A gente tem um produto, né, como produto turístico, né? A cerveja artesanal hoje ela faz parte realmente do dia a dia da cidade, do calendário turístico da cidade, do fomento econômico da cidade, né? Então, até deixar o convite para as pessoas, né, irem visitar Petrópolis, né? Mesmo, bota ali na agendinha um dia para visitar uma fábrica, vai conhecer quem produz, vai conhecer a história que está por trás de uma garrafa, de um copo de chopp, né? Eu toquei nesse assunto justamente por causa disso, porque você fomenta o turismo também, né, cara? Você traz gente de fora. Por exemplo, aí eu vou puxar a sardinha aqui pro meu amigo. Cara, praticamente em frente ao Lago do Quitandinha está a fábrica da cerveja do Zero. A gente está ali ao lado do Hotel Quitandinha, né? A gente recebe turista com muita frequência, não só... já é comum o turista que chega pelo Google, o cara vai chegando na cidade e joga lá cervejaria, o cara aparece lá, botei no Google e vim ter uma cervejaria aqui e vim conhecer. É comum assim. Não, e lá é muito legal, o lugar é lindo. É muito bacana lá a fábrica, é muito agradável. A gente tem uma lojinha de fábrica na entrada dela e
E a gente só não fez a entrevista lá porque lá é a fábrica e não tem esse clima de boteco. E hoje a gente está gravando num dia de semana, então a fábrica está em funcionamento. E aí você tem toda a mecânica de estar funcionando uma fábrica mesmo, né? De barulho, de vapor, enfim. Mas é uma visita muito legal, vale a pena fazer o Beer Tour, não só na nossa fábrica, como qualquer outra unidade aqui em Petrópolis que receba o turista. A gente passou por momentos aqui bastante difíceis, né, recentemente, então a cerveja ela é uma plataforma para se relacionar não só no turismo, como hotelaria, como gastronomia. Então a gente flui muito bem com a sociedade nos eventos que a gente faz, como você falou. Pô, nem tomava cerveja, mas fui lá ver, rola um rock and roll, tem um negócio para petiscar, tem uma comida local, tem um sanduíche que a família mesmo do cara que faz. Então isso é que move a economia, né? Assim, isso que faz com que a gente saia desses momentos mais difíceis aí. Aqui em Petrópolis tem uns hambúrgueres famosos. Tem muita gente boa de culinária aqui na nossa região, né? A gente fala que de fato assim, o nosso parque gastronômico aqui em Petrópolis, Itaipava, Nogueira, Vale das Videiras, Araras, Secretário, Cuiabá, Brejal, dá pra gente ficar falando aqui, dá pra fazer um papo só de gastronomia. A gente é até suspeito pra falar, né? Porque gostamos pra caramba. A gente vai puxar sardinha só pro lado de cá, né? Mas é melhor concentrar na cerveja, né? Você sabe que existem, sei lá, eu não sei quantos bilionários há no mundo. Outro dia eu tive acesso a esse dado, mas eu não lembro agora. Mas não é mais do que uma centena. Ou talvez esteja beirando aí. 63. Então, aqui no Brasil existem 63 bilionários. Eu vi. Os primeiros vendem cerveja. O primeiro, o terceiro e o sexto. Pois é, vendem cerveja. Acho que a gente pode encerrar essa entrevista com um brinde por a cerveja maravilhosa, Brew Point. Obrigado a vocês, cara. Pô, valeu, bom demais. Obrigado pela oportunidade. Mais revê-lo também depois dessa pandemia maluca aí. E venham visitar Petrópolis, venham visitar Brew Point, venham visitar aí a estrutura que a cidade tem, venham conhecer aqui a nossa cidade, fazer um passeio familiar aí bacana. Dá um like, sininho, se inscreve, toca o sininho, tá bom? E aí vocês vão escutar as histórias e mais histórias da gente. Obrigado, Marcelo, por ter me ajudado hoje. Show de bola, muito bom participar disso aqui, gente. Acho que ele vai querer sair lá de trás, hein? Se for pra falar de cerveja, cerveja, tá bom, né? É isso aí, Zé. Cerveja de Flamengo. Isso. Tamo junto. Sempre. Zé, de novo, cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marcelão. Manda um beijo pra tia Regina, que é a mãe do Zé, que eu amo. Pode de deixar. paixão. Daqui a pouco eu tô com ela. Eu amo. Amanhã tem feijoada de frutos do mar. Puta, nem fala, cara. Feijoada de frutos do mar. Isso é covardia. Culpado disso é o Léo e a irmã dele também, que me carregaram pra lá. Muito bom. Obrigado. Cara, obrigado você, parabéns. Eu não posso nem te falar que você é um case de sucesso, porque você é um case de sucesso mesmo, mas já declarado, né, cara? Porque muita gente já conhece a Brew Point. Nada, não tem nada que a gente faça que não dependa de todo mundo estar ajudando, toda a equipe, né? Isso aí. O pessoal que está agora lá na fábrica trabalhando, produzindo, o pessoal que está agora atendendo em algum lugar, vendendo o nosso produto. É isso aí. Esse pessoal que faz toda a diferença. Tá bom, Zé. Brigadaço. Gente, vou despedir de vocês, como eu despeço sempre. Não queria acabar essa entrevista, mas fiquem com Deus que habita em você. Tá bom? Um abraço. Olha só, dá um like aqui, não esquece, hein? E aí você vai vir aqui, entendeu? Vai se inscrever, depois que você tiver inscrito, toca o sininho, porque você vai receber as notificações e não vai ficar por fora do que está acontecendo no nosso canal.